Deixa eu ver aqui. Pronto, agora está correto. Pronto. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Reis, né? Sou professor contabilista, também profissional contábil e especialista em alguns segmentos. Pronto, eu estou hoje realizando esse vídeo pela manhã, abordando sobre lançamentos contábeis, né? Direcionado mais a alguns alunos mesmo. Mas para aquele público que quer entender um pouco como funciona a escrituração contábil, eu vou estar deixando ele disponível aqui no YouTube para todos esses usuários, de maneira rápida e simplória, para assim facilitar, certo? Na escrituração e no entender da disciplina, tá certo? Senhores, primeiramente, quero destacar para vocês aqui sobre a estrutura do balanço patrimonial. Certo? O balanço patrimonial ele é um dos principais demonstrativos contábeis destinado ao público de interesse. Quem seria esse público de interesse? Seria fornecedores, seriam clientes, seriam, deixa eu ver aqui mais, instituições financeiras, entre outros critérios. Certo? Então, o balanço patrimonial nada mais é do que uma demonstração contábil que vai apresentar quase todos os segmentos. Mas, para que o balanço patrimonial seja de interesse e seja atrativo, precisa-se de uma escrituração correta, né, e bem atenciosa, para justamente ter a precisão das informações que esses interessados procuram. Então, o que seria esse tipo de informações, Reis? Seriam informações financeiras. Porque, assim, a informação contábil mesmo, ela tem o objetivo de gerenciar e apresentar resultados financeiros, que é o que toda instituição apresenta. Só que, muitas das vezes, essas informações elas são alteradas ou são modificadas, né, de acordo com o quê? De acordo com uma má interpretação da escrituração contábil. Então, hoje, isso é quase impossível de isso acontecer, mas acontece. E para evitar isso, justamente as instituições têm focado em quê? Elas têm focado em ter profissionais ou escriturações mais transparentes possíveis sobre isso, justamente para evitar esse tipo de operação, certo? Que poderia ser errada. Exemplo, má escrituração, uma interpretação errada de algum produto ou algo parecido, tá bom? Dando continuidade. Precisamos entender o que seria esse duplo aspecto de operações, primeiramente. Existe uma regrinha que, do lado do ativo, que foi aquilo que acabamos de ver no slide anterior, eu vou até dar uma voltadazinha aqui para melhor explicar. Gente, o que seria o ativo? Pronto. O ativo, ele é o campo do lado aqui esquerdo, de onde vocês estão vendo, que é o ativo, é onde vai se encontrar todos os bens e direitos que a instituição possui. Certo? Veja bem, uma coisa é a instituição, outra coisa é você como pessoa física. Né? Então, é separado. O que a empresa possui, certo, vai estar classificado do lado direito dela, do lado esquerdo dela, que é os bens e direitos. Certo? Os bens, no caso, seria tudo aquilo que tem agregado valor. Pode ser tanto físico, ou seja, material, como também imaterial, que poderia ser também não físico, conhecido como tangíveis e intangíveis. Certo? Você pode classificar um exemplo de bens tangíveis? Posso, claro. Né? Seria, por exemplo, o computador que a empresa possui, as máquinas de produção que a empresa possui, são bens tangíveis, bens físicos. Certo? E os intangíveis? A marca, o nome que a empresa possui, certo? É um exemplo de bens intangíveis. Réis e direito seria o quê? Exatamente a seguinte informação. Eu chego para você e peço para você R$10 emprestado. Pronto. Você acabou de adquirir o direito de receber esses R$10 depois. Porque você não me deu, você emprestou. Então, do mesmo jeito, o direito aqui referente ao ativo seria praticamente esse mesmo exemplo. É uma venda, por exemplo, a prazo, né? No mais popular, uma venda fiada, né? É uma venda a prazo, que justamente o cliente vai pagar depois com 30 dias. Então, ele tem o direito de receber daqui a 30 dias aquela venda que ele ofertou, certo? Desculpa sobre isso, mas eu vou dar continuidade, tá bom? Depois, sobre o passivo, que seria já esse campozinho aí do lado direito, que é o passivo, aí nesse campozinho aí, os senhores vão estar vendo sobre o que a empresa possui de obrigações. O pessoal diz que é débito, mas não é débito. Passivo é obrigação.
certo? E existe dois tipos, é o passivo exigível, que é o de obrigação com terceiros, e o passivo não exigível, que é o de obrigação com sócios, certo? O passivo exigível, que é o de terceiros, é o quê? Seriam todas aquelas pessoas que não têm a ver com a empresa, são indiretamente relacionadas à empresa, como por exemplo, funcionários, fornecedores, instituições financeiras, tipo empréstimo, entre outras coisas parecidas. Então, são tipo de obrigações com pessoas que não estão relacionadas à empresa. Já o passivo não exigível, conhecido como patrimônio líquido, certo? Ele é obrigação também, mas não é com terceiros, e sim com os sócios, certo? Por conta que existe o que chamamos de origem e aplicação. A origem, né, que seria do lado aí do passivo, que seria do lado direito, a origem ela é destacada justamente por quê? Porque é de onde se originou alguma coisa. E a aplicação é onde ela foi aplicada, ou foi aplicada em bens, ou foi aplicada em direito. Então, justamente, ela se encontra o quê? Do lado aí do ativo. As aplicações é ativo. As origens são passivos e PL, que é o patrimônio líquido, que hoje já é mais usual esse nome, certo? Dando continuidade aqui, um duplo aspecto de operação, exemplo, uma origem, onde foram obtidos recursos, certo? Aplicação, uma vez obtidos os recursos, onde eles foram aplicados. Exemplo, eu quero abrir uma empresa, eu vou pedir dinheiro emprestado do banco, porque eu não tenho. De onde se originou? De uma instituição financeira. Essa instituição financeira é ativa ou passiva? É passiva. Então, foi uma origem. Mas eu tenho dinheiro. Então, é patrimônio líquido. Né? Vai lá para o capital social. Então, ela é uma origem do mesmo jeito. E onde foi aplicado? Foi aplicado lá ou em bens e mercadorias, ou em imóveis e equipamentos, ou no próprio caixa da empresa, ou algo parecido. Que nem esse exemplozinho aí, ó. Comprou o veículo à vista. Origem, dinheiro existente no caixa da entidade. Aplicação, entrada do veículo no patrimônio da entidade. Certo? Contas do ativo. Gente, sobre o lançamento existe uma regrinha, certo? Que é justamente o que muita gente às vezes fica com uma dorzinha na cabeça, certo? Quando se fala de ativo, a regra é que o débito ele aumenta e o crédito ele diminui. Eu vou dar um exemplo mais claro e mais simplório. Exemplo, você não tinha nada na sua carteira. Imagine você sendo uma empresa. Você não tinha nada na sua carteira. Chegou um camarada e disse para você, ei, pega aquela conta ali, ou pega aquele móvel e bota ali naquela sala. Pronto, aí você foi lá e fez isso. Aí ele pegou e lhe deu R$ 20 por isso. Olha só, você não tinha nada. Então, através de um serviço prestado, você obteve uma renda. Qual foi a origem? O serviço prestado. Qual foi a aplicação? O dinheiro que você recebeu. Só que o dinheiro que você recebeu, você vai colocar onde? Você vai deixar em qualquer local? Não, você vai colocar na sua carteira. Então, esse dinheiro, ele entrou no caixa, que seria na sua carteira. Só que a sua carteira tinha 0. Se de 0 passou para 20, ela aumentou ou diminuiu? Logicamente, ela aumentou. Então, se ela aumentou, então quer dizer que contas do ativo, as contas que fazem parte do lado do ativo, quando elas aumentam, a gente debita. Agora, olha só, você tinha R$ 20, gastou com R$ 5 de merenda. Tinha 20 e diminuiu para 5. Ou reduziu 5, ficou para 15. Então, você tem quanto agora? Você tem cerca de R$ 15. Esses R$ 15 você diminuiu ou aumentou? Né? Você tinha 20, foi para 15, diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Então, se você diminuiu, você creditou, certo? Dando continuidade. Em contrapartida, certo? No passivo, olha só, aqui no passivo, acontece o inverso. Se a conta está zerada e você aumentou ou surgiu números lá, certo? Maiores do que os que estavam antes, você acabou tendo o quê? Um crédito. Porque é o inverso. Então, ou seja, no lado do passivo, que é aquele lado direito lá, se teve 0 e foi para algum número, né? Ela justamente
creditou. Se ela diminuiu, ela justamente debitou. Regis, pode dar um exemplo sobre isso? Posso sim. Imagine, você não tinha dinheiro nenhum e pediu um empréstimo a um amigo seu. Quando você pediu um empréstimo, você gerou uma origem. E o passivo é a origem. Então, ou seja, você teve o que chamamos de crédito. É igual um cartão de crédito que você possui. Por que se fala cartão de crédito? Porque quando você vai comprar algo, ela gera um crédito. Você gera uma dívida. E depois, quando você pagar, né, é que elimina aquela dívida. Mas se você não pagar, vai criar o que chamamos de débito, que é do ramo administrativo mesmo. Certo? Então, justamente, ela acaba tendo essa interpretação. Então, quando você realiza a compra ou realiza um empréstimo, algo parecido, você criou o crédito. Então, se tinha R$ 0 lá, você não estava devendo nada a fornecedor nenhum, nada a instituição financeira nenhuma também, e você pegou e pediu dinheiro, então, logicamente, de 0 foi para algum número. Digamos que você pediu R$ 20 emprestado. Aumentou ou diminuiu? Quando você tinha 0 e pediu 20, logicamente aumentou. Então, se aumentou, nesse caso não vai ser débito. Por quê? Porque é do lado do passivo. Vai ser o quê? Crédito. Regis, e quando é que eu sei que é ativo ou que é passivo? Gente, primeiramente, existem vários planos de conta aí na internet, no Google mesmo, basta colocar plano de conta. E justamente esses nomes que eu estou falando, que é ativo, passivo, fornecedores, instituições financeiras, são contas, porque contas é a nomenclatura técnica adotada para a contabilidade direcionar as operações. Exemplo, pedir dinheiro emprestado ao banco. Onde eu lançaria isso? Na conta de empréstimos, lá no passivo. Entenderam? Então, ou seja, lembrando que existe alguns planos de conta que eles são modificados para alguns tipos de empresa. Exemplo, tem empresas que preferem ter um plano de conta já nomeado com algumas atividades a mais, porque geralmente o plano de conta ele é padrão, mas tem instituições financeiras que tem mais do que um tópico. Exemplo, no plano de conta tem lá a conta bancos. Se você não tiver só uma conta banco, você tem que criar um outro ramal e dizer Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander, Unibank, sei lá, e vai criando vários bancos, certo? E do mesmo jeito, certo? Essa mesma regrinha aqui do crédito e do débito também se aplica ao patrimônio líquido, certo? Então, ou seja, qualquer conta do PL também aumenta, né? No caso, o crédito, e diminui o passivo. Lembrando, gente, isso aqui é algo simplório, não estou destacando totalmente as escriturações, porque existe o que chama de contas retificadoras, que vai ter casos que vai ser trocado aí. No passivo, por exemplo, vai ter contas que o débito é que vai aumentar e o crédito é que vai diminuir. Como também contas no ativo, que o crédito é que vai aumentar e o débito é que vai diminuir, certo? Existe isso, mas não vou abordar agora, porque senão vai ficar um pouco conflituoso para quem está começando a entender, certo? Isso é algo que talvez eu faça mais na frente um outro vídeo explicando sobre isso, tá bem? Por fim, resumido, considerem essa telinha aqui, tá bem? Para vocês resumir o que a gente acabou de falar. O débito para o ativo, ele aumenta. O crédito para o ativo, ele diminui. Para o passivo e para o PL, o débito, ele diminui. E o crédito, ele aumenta. Certo? Agora, só para finalizar, vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos praticar aqui um pouco. Olha só. Maria e Joana pretendem abrir uma empresa. Maria entrou com o valor de R$ 10.000 e Joana entrou com os móveis avaliados em R$ 10.000 também. Uma dúvida que muitos alunos me perguntam, professor, quem entrou com mais aí? Gente, independentemente se você entrou com móveis, mas foi avaliado em R$ 10.000, ou entrou com dinheiro, você entrou com a mesma quantidade. É a mesma coisa eu chegar para você e perguntar, gente, o que é que pesa mais? 10 kg de isopor ou 10 kg de ferro? É 10 kg, não tem para onde discutir, certo? Então, do mesmo jeito como a contabilidade ela trabalha com valores, não quer dizer que o valor só é dinheiro. Não, o bem ele pode ser classificado em valor, que é o que chamamos de mensuração, que a gente avalia aquele bem pelo valor que ele é justo, né? E em alguns casos amortiza e em outros casos exausta, né? Então, ou seja, a gente encontra o produto e o valor que ele equivale no mercado. Com isso, a gente consegue classificar, né, quanto a empresa possui referente àquele bem, certo?
Então, ou seja, se Joana entrou Maria entrou com 10 mil reais em dinheiro e Joana com 10 mil mais foi imóveis, ambas entraram com 10 mil. Pronto. Existe uma segunda regra, que o total das origens, que é aquele de onde nós vimos, né? O total do passivo mais o PL, tem que ser igual ao total das aplicações, que é igual ao total do ativo, certo? Justamente por quê? Porque ambos têm que ser iguais. Se tiver algum diferente, é porque tem alguma escrituração errada, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, lembrando aqui de novo a estrutura aqui do ativo e do passivo, certo? O ativo, ele é composto por bens e direitos. Os bens, caixas, móveis, equipamentos. Os direitos seriam duplicatas a receber, por exemplo, que é o boleto provisionado. As obrigações seriam fornecedores, né, empréstimos, que seria o passivo mesmo, de fato, o exigível. E o patrimônio líquido seria o capital social, lucros ou prejuízo acumulado, reservas legais. Pode considerar somente esse. Mas, por enquanto, só deixei destacado aqui esses aqui, porque é o que a gente vai estar utilizando agora. Então, justamente, o que é que a gente faz antes de qualquer escrituração? A gente vê com qual campo a gente vai trabalhar, com qual campo a gente vai utilizar. E os únicos campos que eu vou estar utilizando aqui seria capital social e bens. Por quê? Porque elas falaram somente de dinheiro e bens. Em nenhum momento elas falaram que pediram empréstimo a bancos. Então, eu não vou trabalhar com passivo. Em nenhum momento também elas disseram que já venderam algo a prazo, né? Então, eu já sei que não vou trabalhar com duplicatas. Então, já não vou também utilizar o direito. Então, você classifica o que é que você vai estar trabalhando. Capital social. Capital social tinha zero. No patrimônio ali tinha zero. Surgiu um valor de 20 mil reais. De onde foi que surgiu esse 20 mil? 10 mil da Joana, né? E 10 mil da Maria. Sendo 10 mil da Joana em imóveis e 10 mil da Maria em dinheiro. Totalizando 20 mil. Creditou ou debitou? Estava zero. Passou para 20. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Capital social, uma conta do ativo, do passivo ou do PL? Do PL. Né? Então, ela creditou. Se é passivo e aumentou, então é PL. Se é patrimônio líquido, que é ou se é patrimônio líquido, né, e aumentou, então é creditor. Se diminuiu, é debitor. Então, como é capital social, uma conta do PL, e ela do zero passou para 20 mil, então ela aumentou, totalizando o valor aí de 20 mil, né, que é o que tem demonstrado aí. E se ela aumentou, então eu não posso jogar o valor no lado do débito, e sim do crédito. Então ficaria assim, capital social, né, 20 mil, as obrigações não tenho nenhuma, totalizando 20 mil. No ativo tenho caixas e imóveis, totalizando aqui nada ainda. Está correta aqui a escrituração? Não, está faltando alguma coisa, que é o restante dos dados. Sabemos que a Maria, ela integralizou o valor de 10 mil em dinheiro. Então, esse dinheiro, ele é aonde que eu lanço ele? No caixa. Caixa é ativo, passivo ou PL? Caixa é ativo. Então, se de 0 foi para 10 mil, aumentou. E se caixa é do ativo e a conta do ativo, quando aumenta, é débito, então esses 10 mil foi debitado. Se justamente eu tivesse tirando dinheiro de lá, então ela seria o quê? Creditada. Mas como eu estou incluindo dinheiro, então estou debitando, certo? Então, como foi que ficou o lançamento aqui? Caixa 10 mil, capital social 20 mil, 10 mil e 20 mil. Está faltando o que agora? O que a Joana, né, integralizou, que foi os móveis e equipamentos, certo? Então, justamente nos móveis e equipamentos, o débito foi de quanto? 10 mil. Por que é débito? Porque justamente móveis e equipamentos também é uma conta de ativo. E se de 0 passou para 10 mil, é porque aumentou. E se aumentou, né, então debitou. Qual é o lance para você não sentir dúvidas quando estiver realizando essas operações? Fazer o seguinte, deixa eu finalizar aqui logo aqui esse exemplo. Pronto. Então, o lançamento contábil deu 10 mil aqui, 20 mil, 20 mil. Tá igual? Tá. Então, esse demonstrativo aqui está correto. Segunda coisa, gente, a gente tem que saber o seguinte, que o total de créditos tem que ser igual ao total de débitos. Existe também essa regrinha, certo? Se porventura não tiver, tá errado.
o total de crédito tem que ser igual ao total de débito, certo? Como assim, Rez? Nós fizemos um crédito apenas, que foi 20 mil no capital social. E fizemos 2 débitos, né, que foi o quê? O caixa e o móveis, certo? Eu poderia ter feito isso em 2 créditos também. 10 mil no capital social da Maria e depois 10 mil no capital da Joana. Mas eu preferi juntar logo tudo e dizer que entrou 20 mil, certo? Que poderia também ter feito assim. Só que quando eu fosse escriturado na empresa realmente, eu teria que dividir por conta que tem que saber lá a porcentagem de cada sócio. Então, realmente vai ter que ser feita a divisão ali na hora. Mas para efeito aqui de cálculo com os senhores, eu achei melhor juntar para não ter esse conflito. Então, justamente seria assim, certo? O que é que eu posso fazer, Red, para poder pegar isso aqui com mais facilidade? Simples. Lógico, isso não é algo que você aprende do dia para a noite. Não é algo também tão motivacional, porque essas escriturações não são tão legais assim ao ponto de se fazer diretamente, certo? É um pouco exaustiva, realmente, de fato. Então, o que é que você precisa fazer? Antes de qualquer treino com isso, você tem que pegar, primeiro, um plano de contas para você se tornar um pouquinho um conhecedor. Não é necessariamente você tem que decorar tudo que tem ali ou aprender tudo que tem ali. Não. Pega as principais contas. Fornecedores, veículos. Exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, onde é que fica a conta de veículos? É uma conta padrão, que toda empresa hoje tem um veículo, né? Então ela vai dizer o quê? Ah, é no ativo. Beleza. Então essas contas básicas que já são mais usuais, você já pode ir tornando conhecedora. Você pega um plano de conta e aí você sai marcando, né, com marca-texto, as principais que você acha que vai utilizar com maior frequência. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai classificar e vai escrever lá no papel que você vai começar a realizar os cálculos, essa regrinha. Ativo, aumentou, debitou. Creditou, diminuiu. Então, ou seja, para você saber que se o valor do ativo ele subiu, então você vai debitar ele obrigatoriamente. Como eu falei, existem exceções em algumas contas, mas são poucas. E você vai creditar se ele diminuir. Aí no passivo e PL, você segue a mesma regrinha. Aumentou, então é creditou. E se diminuiu, então é debitou. Pronto, com isso você já vai resolvendo questões, que existem várias também questões disponibilizadas aí na internet, certo? Simulados, entre outras coisas. E aí você começa a resolver, opa, se aumentou aqui, opa, tinha tanto no caixa, aumentou, então eu debitei. Ah, diminuiu, então eu creditei. Seguindo esse padrão, pode ter certeza que você não terá nenhuma dúvida sobre como proceder referente a esses dados, tá bom? Gente, eu vou estar deixando aqui também na tela aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, para finalizar também essa minha aula, né? Porque de fato eu destinei mesmo ela aos estudantes por conta de alguns que estavam entrando em contato comigo por essa dificuldade, né? Como ainda estamos num período de reabilitação da pandemia, alguns estudantes não estão tendo acesso à internet como deveria para ter os encontros em aula. Então, para facilitar esse pessoal que está estudando contabilidade, eu decidi fazer essa pequena live aqui sobre esse lançamento, que é um tópico que você vai ver na disciplina, independentemente do que esteja passando, ela é um resultado e é uma operação que vai fazer parte do cotidiano do profissional, pode ter certeza, sem sombra de dúvidas. Então, para quem não está conseguindo acessar naquele momento, mas tendo esse vídeo disponível, a pessoa pode assistir no momento que ela tiver mais à vontade, ou tiver com sinal de internet, para poder aprender ou reter alguma coisa sobre essas informações, para quando lhe for solicitado não estar totalmente perdida, certo? Então, particularmente, seria mais destinado a isso mesmo. Aqui está o meu contato, qualquer dúvida que os senhores tiverem, podem entrar em contato. Estou deixando também o Instagram do escritório, vocês podem estar seguindo. Lá a gente sempre está publicando algumas atualizações conforme vão acontecendo, tá bem? Entre outras coisas, tá certo? No demais, desejo a todos bons estudos, né? Fiquem com Deus. Peço desculpa a qualquer interferência que eu tenha causado aqui durante o vídeo, porque foi algo de última hora, realmente eu criei aqui agora pela manhã, enquanto ainda não realizei o meu trabalho do cotidiano normal, justamente para ajudar vocês aí no decorrer dessa semana, tá bem? Desejo tudo de bom aos senhores, qualquer coisa é só estar entrando em contato. Um abraço a todos.